Olá a todos. Fala aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. É uma satisfação enorme estar voltando a falar com vocês. Espero, no mais breve espaço de tempo, voltar a ver todos vocês, a conviver com vocês nas nossas aulas presenciais, mas no momento a forma como a gente tem de matar um pouquinho da nossa saudade e nos encontrar um pouco é aqui através dessa aula virtual, onde eu convido todos vocês a pegar o material, o caderno principalmente, com lápis, caneta, né, para anotar as observações da aula que nós vamos fazer. A proposta para essa semana, pessoal, é retornarmos às nossas aulas de maneira virtual, como nós estamos fazendo agora, e que nós possamos, nessas 2 aulas dessa semana, né, revisar o conteúdo que a gente viu até aqui. Né? Espero que dê tempo, né? As aulas vão ter de 20 a 25 minutos, mas se não der, a gente começa na próxima semana também fazendo a continuação da revisão, até a gente fechar o conteúdo que foi dado. Quando passar esse conteúdo, aí a gente volta não, né? Na verdade, a gente começa a acrescentar novos conteúdos que estão previstos para esse ano, no oitavo ano. Então, eu peço que você faça de conta, na verdade, literalmente, né? Nós estamos em aula, certo? Então, é interessante que você adote a postura de quem realmente está numa aula, até mesmo presencial. Pegue o seu caderno, anote. Como esse vídeo está sendo, no começo agora, gravado, que você possa pausar nos momentos que você sentir necessidade. E você precisa também estar com o seu material, seja digital, seja material físico, porque não dá tempo do professor falar o conteúdo tintim por tintim, página por página. É um vídeo um pouco mais reduzido, né? Então eu vou tocar só nos assuntos que considero essenciais e a leitura complementar, suas dúvidas complementares você pode mandar para a gente através da coordenação, mas também fazer a leitura integral, na íntegra, né, do seu livro, das partes que nós vamos revisar agora. Tudo bem? Então que você possa se preparar, porque nós vamos começar nesse exato. Primeira sugestão que eu queria dar a vocês é que quem puder, coloque um fone de ouvido e vá para um ambiente bem tranquilo, bem calmo, que dentro do possível de cada um, que você possa realmente focar. Né? Vão ser vídeos rápidos, né? Assim, a gente vai bem direto ao ponto, mas se você estiver num ambiente com muito barulho, muitas pessoas falando com você, você prestando atenção em diversas coisas, você não vai pegar o conteúdo. Então, é interessante que você cumpra essas orientações. Então, vamos aqui começar justamente do capítulo 1, onde nós temos aqui os diversos jeitos de dividir o mundo. Então, olha só aqui, meus queridos, nós temos aqui ao lado aqui da minha imagem, à direita, a gente tem os continentes mais conhecidos, né, mais falados, que nós mais ouvimos falar, que é justamente, né, a parte aqui da Eurásia, que nada mais é do que a junção da Europa com a Ásia, né, ali pela Rússia, onde a fronteira ela é terrestre, ela é natural, uma fronteira de faixa de terra, onde não tem ali uma ponte, não tem um rio, não tem um mar, né, para separar. Então, a Eurásia é isso, é a mistura de uma parte da Europa com uma parte da Ásia, certo? Então, nós temos a conhecida África, né, tão importante para a história do Brasil, pela questão dos trabalhadores negros que vieram, né, para cá como escravizados e ajudaram a construir nosso país. Nós temos a América, né, aí tem a América do Norte, Central e América do Sul, que nós fazemos parte. Tem a Antártida, né, que é o continente gelado, frio, né, ao sul do planeta Terra, certo? E a Oceania, que tem o seu país principal aí, no caso, a Austrália, tá certo, pessoal? Então, esses são os continentes, essa é a forma, né, digamos assim, de dividir, de regionalizar o mundo, né, a forma histórica como nós conhecemos. Então, as próximas páginas do livro, de onde nós paramos para frente, elas seguem uma sucessão de textos, né, que requer que você leia cuidadosamente, marcando os pontos que você achar mais interessantes, né, ou então palavras novas que você ainda não sabia, que você vai marcar para depois consultar e pesquisar o que significam, né, e até a gente chegar aqui nesse quadro, nesse mapa, que é o mapa, né, dos continentes, né, ou seja, também conhecido como mapa mundi, né, o mapa global, né, e aí sucessivamente. Então aqui a gente tem os continentes, né, do planeta Terra, certo? Então a gente tem essa divisão dos continentes aqui de maneira mais generalizada. Então veja que eu falei para você para trás,
anteriormente, que a divisão histórica, né, e aí tinha o nome, né, de algumas regiões, né, mais populosas ali, recebendo o nome de continentes. Então, historicamente, eu usei esse termo para poder chegar nessa parte aqui que nós temos agora, a regionalização histórica geográfica do planeta Terra. Então, a gente tem o Velho Mundo, né, que era destacado pela Europa, mais a Ásia, mais a África, certo? A gente tem o Novo Mundo, porque quando os navegantes começaram entre aspas, né, encontrar terras além do mar, né, além da Europa, além da África, né, além da Ásia, chamaram de Novo Mundo. E aí a gente tem a porção norte, central e sul, né, que são as Américas, né, norte, central e sul. E o Novíssimo Mundo, né, que aí vai ser o continente que é formado pela Oceania, temos como principal país aí, no caso, a Austrália, certo? Após a divisão histórica, nós temos também outra forma de regionalizar o mundo, que é a divisão norte e sul, né? Então, você tem aqui o destaque nessa página 15, informando para a gente que a divisão norte quer dizer aqueles países que são considerados ricos ou desenvolvidos, e sul, né, para os países pobres ou subdesenvolvidos. Obviamente que nessa parte sul aí, a única exceção da parte sul do planeta Terra, que é marcada por países subdesenvolvidos ou até pobres, né, vai ser, no caso, como a gente falou, da Oceania, a Austrália, certo? Que é um país desenvolvido que está na parte sul do planeta. Agora eu peço para que observem os últimos 2 parágrafos aqui dessa página 15, onde temos outra forma também de regionalizar o mundo, né, que tem os países considerados centrais, né, que são caracterizados como ricos, né, tem altos níveis de desenvolvimento, né, índices de industrialização, são industrializados, portanto, né, e também no último parágrafo aí, os países pobres ou considerados como periféricos, né, que apresentam uma realidade contrária, né, assim, baixos níveis, né, de desenvolvimento industrial, principalmente, né, economia instável, né, ora está em crise, ora se organiza um pouco mais, né, então essas são as 2 outras formas de se regionalizar o espaço. Aqui, pessoal, nessa página 16, ele fala um pouquinho de como ficou o mundo após a Segunda Guerra Mundial, e aí ele dá as características do que seriam os países, o mundo desenvolvido, certo? Então a gente tem aqui, ó, setor industrial com alto nível de desenvolvimento, né? Setor... E aí vai esses pontos, você precisa ler cuidadosamente, eu não vou ler para não perder tanto tempo com descrição, tá certo? Mas eu quero que você preste atenção que é uma característica, né? Uma das formas de regionalizar o mundo, né? Após a Segunda Guerra Mundial, citando aí os países desenvolvidos, né? E, consequentemente, a gente vai ter na outra parte os países subdesenvolvidos. Tá aí, ó. Então, os subdesenvolvidos, diferenças sociais, pouco nível tecnológico, dependência econômica dos outros países por conta dos empréstimos, né? Então, é essa a características após a Segunda Guerra Mundial, certo? Lembre-se disso, anote, principalmente, tá? Para não esquecer. Indo para uma próxima forma, né? Uma próxima característica, é a característica da chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Então, segundo a DIT, o que ela vai falar para a gente é que a forma de regionalizar o espaço mundial é que os países funcionam como se fosse uma grande empresa. Então, uma parte dos países tem um papel de gerar as matérias-primas, a outra parte tem um papel de pegar essas matérias-primas e transformar em bens de consumo, ou seja, tem os países produtores de matéria-prima e os países que são aqueles onde a tecnologia é mais de ponta, né? Onde ele vai pegar a matéria-prima e transformar num produto e vender. Então, são os países ricos e pobres, mas falando com outras palavras, né? Como se fosse uma empresa e que aí tem os produtores de matéria-prima e os países industrializados, onde na indústria ele vai fazer esses produtos para comercializar. Então, queridos, nós terminamos o capítulo 1 falando sobre a divisão internacional do trabalho, com essa característica, né, dos países que se organizam como se fosse uma empresa, onde nessa empresa vai ter países que vão produzir matéria-prima e vão ter, por outro lado, países que vão produzir aí, produtos, né, vão construir com essas matérias-primas materiais para serem vendidos, né, sendo então montados nas indústrias e vendidos para os outros países, né, lucrando muito mais com isso. Então, dessa forma, nós encerramos aí o capítulo 1 e vamos agora iniciar o capítulo 2.
No capítulo 2, nós estudamos o capitalismo e o socialismo. O que se espera de nós nesse capítulo 2 é que nós possamos diferenciar, né, o que é capitalismo, o que é socialismo, quais são as suas características, quais foram as experiências na história com o capitalismo, com o socialismo, e que possamos compreender onde nós podemos encontrar nos dias atuais características de capitalismo e de socialismo. A primeira coisa que ajuda muito vocês a entender sobre o capitalismo e socialismo é o momento do seu espalhamento, ou surgimento até mesmo, podemos falar assim, no planeta, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou bipolarizado, né? A famosa Guerra Fria aí entre Estados Unidos e União Soviética, né? Fazendo com que surgisse no mundo, né, de maneira majoritariamente, duas formas de poder. Então, o capitalismo ele era liderado pelos Estados Unidos e o socialismo pela União Soviética. Então, afora esses dois países que foram citados, uma série de países adotaram no seu sistema de funcionamento o capitalismo, seguindo então a prática norte-americana, e outros foram colocaram nos seus sistemas de funcionamento aí o regime socialista, né, se alinhando então ideologicamente com a União Soviética. Acompanhando o texto que está aqui ao lado, na parte direita da tela, a gente pode observar que o capitalismo, então, né, ele visa a produção, né, onde essa produção é controlada pelo mercado financeiro, pelas empresas, e essa produção ela é colocada à venda, né, no mercado, e o capitalismo defende que o próprio mercado regule o mercado, fazendo com que as relações sejam dadas sem interferência, né? Então você produz, coloca-se à venda, né? E aí todo esse lucro, né, vai para o proprietário do meio de produção, que no caso é o capitalista, né, o empresário, as empresas. Então é um sistema que visa o mercado, né, a prática comercial e o lucro. No socialismo, o que se defende é que os meios de produção sejam controlados pelo Estado, né? Então o Estado é o responsável por controlar a produção, né? No socialismo acredita-se e defende-se, aliás, que não haja diferenciação entre os trabalhadores, né? Que sejam ambos são vistos no sentido horizontal, onde todos são iguais, né? E a economia, os meios de produção, as empresas, né? Os órgãos, são todos eles controlados pelo Estado. Isso é basicamente o que cada um dessas ideologias defendem, tá? Como eu falei anteriormente, esses dois sistemas ideológicos eles se espalharam após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando o mundo ficou bipolarizado, tendo por um lado os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Só que ao final da Segunda Guerra Mundial, todos os países envolvidos estavam com um desgaste enorme e seus países estavam arrasados pela questão da guerra. Os Estados Unidos, que entrou no final da Primeira Guerra Mundial, tinha sua base industrial mais desenvolvida e ele estava aos poucos patrocinando os países europeus, em sua maioria, que estavam nesse conflito, nas duas guerras mundiais, a primeira e a segunda. Sendo que na Segunda Guerra Mundial, como os países arrasados, os Estados Unidos lançou um amplo programa, o Plano Marshall, que você pode acompanhar aqui nessa página, que basicamente era oferecer ajuda tecnológica e empréstimos financeiros aos países envolvidos no conflito da Segunda Guerra Mundial. Então, com isso, os Estados Unidos foi pouco a pouco ganhando mais espaço no mercado, no que possamos dizer assim, né, se consolidando como economia capitalista, e a maior parte dos países aderindo ao capitalismo. A União Soviética, como participou diretamente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tendo sofrido bastante, ela não conseguiu acompanhar esse ritmo econômico-financeiro e não teve como sustentar o seu poderio por muito tempo, sem que adotasse o regime capitalista antes. Então, ela conseguiu, até os anos 1989, adotar, né, basicamente esse regime socialista, mas a partir de 1989 passou então a adotar o capitalismo e deixando de ser União Soviética, passando a ser Federação Russa. A partir daqui, o livro vai trazer uma série de
de explicações de como que o capitalismo e o socialismo se espalharam pelo mundo, certo? Antes de chegar à crise aí da União Soviética e ela adotar, então, o capitalismo também, sendo que aí pode-se dizer a partir de então que o capitalismo ele vigora na maior parte dos mundos, na maior parte dos países, digo melhor, e aí ele vai se consolidar como sistema hegemônico de capital. Agora o livro traz uma trajetória do capitalismo no mundo. Então, a partir daqui da página 28, a gente tem uma descrição do nosso livro trazendo para que a gente possa compreender como é que esse sistema capitalista veio, né, se espalhando pelo mundo do seu início até os dias atuais. E aí ele cita para a gente aqui, já no começo aqui da página 28, que a primeira fase desse capitalismo foi o capitalismo mercantil, ou comercial mercantil, onde, com as grandes navegações, essas potências, né, europeias estavam atrás de aumentar os seus territórios de influência, criar colônias, a busca de minerais preciosos, né, como, por exemplo, o ouro, principalmente. E aí, já alguns parágrafos depois, começa a falar sobre o capitalismo industrial, né, que é a segunda fase do capitalismo, onde o nome já diz tudo, a questão das indústrias, né, e vai trazer o ambiente da Inglaterra, né, onde a questão do tecido, né, a questão do combustível, o carvão mineral, vai ajudar bastante nesse sentido. Então, temos aí o capitalismo industrial, a abertura de indústrias, né, que vai a pouco se espalhando pelo mundo, né. Mais abaixo tem a terceira fase, o capitalismo financeiro, que é meio que a nossa fase atual, onde o mercado financeiro, as bolsas de valores, né, comandam, né, o que acontece no mundo. Na verdade, seria isso. Uma grande característica que a gente pode falar, né, desse capitalismo financeiro é realmente essa febre pelo consumo, né, é realmente a sociedade de consumo, onde as indústrias produzem e a população vai consumindo, vai comprando, né, muitas vezes até mesmo sem precisar, né, desses produtos, e aí faz com que gaste bastante matéria-prima, né, pelo mundo afora, e aí tem um impacto ambiental grande. Tudo isso é caracterizado pelo consumismo, como a gente pode ver aqui no antepenúltimo parágrafo, né? Aqui na página 29, certo? Essa é uma característica do que a gente pode falar de globalização, na verdade, né? Hoje o mundo é regido pelo mercado e as pessoas estão sempre atrás de um celular novo, né? De um aparelho eletrônico novo para poder a cada vez mais consumir, né? As novidades que tem por aí. Na página 30 a gente consegue perceber que já que esses grandes centros, as grandes capitais do mundo, né, moderno, do mundo globalizado, do mundo que é regido pelo mercado financeiro, é a superpopulação, porque as pessoas saem muitas vezes de cidades mais simples, mais pacatas, né, para ir para os grandes centros em busca de uma vida mais agitada, às vezes uma necessidade também, né, uma oportunidade de trabalho, né, querer melhores oportunidades. Então isso vai fazendo com que muitas cidades pelo mundo afora fiquem superpopulosas, né, como descreve aqui no livro, o consumo e a superpopulação. E aí a gente tem um retrato disso tudo, né, como está aqui na página 31, né, a cidade de São Paulo, e quase que não podemos enxergar o céu, porque é a cidade mais industrial do país, e aí tem a questão da poluição, né? Então, é o lado negativo desse avanço, né, do capitalismo, do consumo. É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim aqui dessa aula, dessa primeira aula dessa semana, certo? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho dessa revisão. Ela tem essa ideia de ser revisão literalmente resumida mesmo, pelo fato de que muito desse conteúdo já foi visto em sala, mas nós precisávamos rever sim, certo? Espero que vocês tenham anotado algumas observações dos pontos principais que eu destaquei para vocês. Nós fomos até o capítulo 2, na próxima aula dessa semana nós vamos iniciar o capítulo 3, certo? Então, um abraço a todos, saudades, a gente se encontra aí virtualmente na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.